Olá, bom dia. Depois de ser aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos e rejeitada na Comissão de Assuntos Sociais, a reforma trabalhista começou a tramitar na última comissão antes de ir a plenário, a de Constituição e Justiça. A reunião extraordinária era para que o relator da reforma na Comissão de Constituição e Justiça, senador Romero Jucá, lesse o relatório. A intenção de Jucá, que é também o líder do governo, era de que os votos em separado também fossem lidos nesta quarta-feira. A oposição protestou. Eu só posso apresentar um voto em separado na medida em que eu analise, verifique se este relatório não é condizente com a minha posição e, portanto, apresente um voto em separado. Passamos por cima do regimento para que o relatório fosse lido hoje. Nós não discutimos em nenhum momento que hoje também seria feita a leitura dos votos separados e muito menos seria encerrada a discussão. A oposição apresentou o requerimento para fazer audiências públicas antes da votação na CCJ, o que também provocou discussão. O acordo foi que lá na sala do presidente nós teríamos 2 audiências em cada comissão. Nós estamos numa sessão extraordinária. Então, não cabe votação de requerimento de audiência pública. Em alguns momentos, o clima ficou tenso. Calma, nós vamos manter o acordado. Só mais de uma hora depois do início da reunião, governo e oposição chegaram a um acordo. E o senador Romero Jucá pôde ler o relatório dele, que no mérito é o mesmo texto aprovado pela Câmara. A análise sistêmica e despida de preconceitos da proposição revela que ela fortalece os sindicatos brasileiros, confere maior autonomia sem desproteção aos trabalhadores, reduz os custos de transação gerados pelas normas trabalhistas e desburocratiza as relações laborais, sem violar preceitos constitucionais, merecendo assim a chancela desse Senado na forma do texto aprovado pela Câmara dos Deputados. Pelo acordo feito na reunião, na próxima terça-feira serão realizadas 2 audiências públicas, uma pela manhã e outra à tarde, para debater a constitucionalidade da reforma trabalhista. Na quarta-feira, a reunião será extraordinária. Entre 10 e 4 da tarde, serão lidos os votos em separado que devem ser apresentados pela oposição. Depois disso, a matéria será discutida e votada. Teremos provavelmente 4, 5 votos em separados. Eu vou ler o meu, e como deixei muito claro, o senador Romero Jucá, na leitura do seu, tratou de mérito e da questão constitucional. Eu tratarei do mérito e também da questão constitucional e votaremos na quarta. Essa matéria, ela tem que ser lida à urgência, votada à urgência para poder entrar no plenário na sessão seguinte. A probabilidade, se o senador Eunício pautar, é que seja votada na semana seguinte, exatamente para cumprir o regimento e dar tempo também de mobilizar os senadores, a base e tudo mais. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a proposta de emenda à Constituição que prevê a possibilidade dos eleitores pedirem a revogação de mandato do presidente da República. O pedido terá que ser assinado por 10% dos eleitores de pelo menos 14 estados, sendo 5% dos eleitores de cada um deles. De acordo com o texto, se o chamado recall for aprovado por maioria absoluta na Câmara e no Senado, será convocado um referendo popular para ratificar ou rejeitar o pedido dos eleitores. A proposta foi encaminhada para votação no plenário. E o plenário do Senado aprovou ontem um projeto que concede prioridade especial às pessoas com mais de 80 anos. O texto aprovado pelos senadores determina que pessoas com mais de 80 anos terão preferência de atendimento em relação aos idosos de menor idade. A medida vale para os processos judiciais e os atendimentos de saúde, desde que não sejam emergenciais. A justificativa é que a elevação na expectativa de vida no Brasil formou um expressivo grupo populacional acima dos 80 anos, que precisa ser reconhecido. A matéria foi encaminhada para a sanção presidencial. Melhorar a produção de cacau e facilitar a vida de pequenos produtores de sucos e polpas de frutas. Esses são os objetivos de 2 projetos aprovados nesta quarta pela Comissão de Agricultura. Ambas seguem com urgência para o plenário. Uma das propostas institui a Política Nacional de Incentivo à Produção de Cacau de Qualidade. A intenção é que o Brasil coloque no mercado um cacau melhor, por meio de estímulo à produção,
a industrialização e a comercialização do produto. Para isso, a proposta determina que o setor público e o setor privado façam parcerias para apoiar o comércio, oferecer linhas de crédito e estimular a pesquisa. Tendo em vista que o cacau é hoje uma cultura muito importante em diversos estados brasileiros, sobretudo no nosso estado de Rondônia, Bahia, Espírito Santo, Pará, são os estados maiores produtores de cacau. Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação do projeto de lei da Câmara número 7 de 2017. O segundo projeto aprovado pela CRA tem o objetivo de impulsionar a produção de polpa e suco de frutas por pequenos agricultores. Segundo o relator, a proposta determina medidas para garantir a qualidade do produto e também facilita os trâmites de comercialização, uma vez que as atuais exigências de registro desestimulam o agricultor familiar. É da mais alta importância para o pequeno produtor, o produtor familiar, sobretudo um aspecto de agregar mais valores à sua renda da pequena propriedade, porque nós, ao transformarmos frutas em polpa, em sucos, nós estamos agregando e valorizando cada vez mais a pequena produção e a agricultura familiar em si. Principalmente para os pequenos produtores rurais que têm a dificuldade de colocar seu produto no mercado com o mesmo sistema de fiscalização quando é pelos esses grandes produtores. Outro projeto teve o relatório lido na comissão, mas não foi votado porque houve pedido de vista coletiva. O PLC 34 de 2015 trata da rotulagem de produtos transgênicos. Ele foi analisado em 2015 pela Comissão de Ciência e Tecnologia e foi rejeitado. Depois de ouvir especialistas em 2 audiências públicas, o então relator, senador Randolfo Rodrigues, afirmou que, da forma como está proposto, vai ser impossível detectar se um produto contém elementos geneticamente modificados, o que significa, na prática, que um alimento que contenha transgênicos poderia ser rotulado livre de transgênicos. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quinta-feira. A CPI da Previdência promove audiência interativa com representantes do Poder Judiciário. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional promove audiência pública com o comandante do Exército, o general Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, para debater defesa nacional e projetos estratégicos. Na sequência, os senadores analisam acordos internacionais. E às 10 horas do Pauta Feminina, iniciativa da Procuradoria da Mulher no Senado, debate o racismo na saúde. A sessão plenária do Senado de hoje é destinada a discursos e comunicações dos senadores. Ela está marcada para as 11 horas da manhã. Foram liberadas as obras do último trecho da transposição do Rio São Francisco, que estavam paralisadas desde setembro de 2016. A decisão foi do Supremo Tribunal Federal. A obra de transposição do Rio São Francisco deve ser retomada depois de quase um ano parada. Ela estava suspensa por uma decisão judicial. O trecho que ainda não está pronto é o Eixo Norte. Ele tem 146 quilômetros e é o responsável pela chegada da água ao estado do Ceará. O investimento deve ser de 516 milhões de reais. O presidente do Senado, que é do Ceará, alertou que se a obra não acabar até novembro, o estado pode entrar em colapso. Nós temos hoje no Ceará ainda um sofrimento muito grande nessa questão de abastecimento de carros-pipas e de muita dificuldade, mesmo saindo de um período chuvoso. O maior reservatório do estado do Ceará é o açude do Castanhão, que quando sangra tem cerca de 6,7 bilhões de metros cúbicos, abastece Fortaleza e toda a região metropolitana. O açude do Castanhão hoje tem, depois do período chuvoso, tem menos de 400 milhões de metros cúbicos
ou seja, menos de 10, cerca de 6% da sua capacidade para abastecer Fortaleza e região metropolitana. No total, a obra tem 447 quilômetros de extensão, em 2 eixos, o norte e o leste. Segundo o Ministério da Integração Nacional, a obra deve beneficiar 12 milhões de pessoas em 390 municípios, no Ceará, no Rio Grande do Norte, na Paraíba e em Pernambuco. A obra parou no meio do ano passado porque a empresa que era responsável por ela faliu. Daí abriram nova licitação, mas uma das perdedoras questionou o resultado na justiça e conseguiu parar o processo. Daí foi a hora da Advocacia Geral da União entrar com recurso no Supremo Tribunal Federal. Nesta semana, a relatora do processo, a ministra Carmen Lúcia, permitiu a retomada da obra. Esses foram os destaques desta edição. Na nossa página, na internet, você encontra outras notícias e também informações sobre o que ocorre aqui no Senado. E fique ligado na nossa programação, nos boletins do Senado Agora. Uma boa quinta-feira para você.